Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que alegria estar com você aqui pela TV Canção Nova, neste programa que é novinho, que acabou de nascer na TV Canção Nova. Que alegria fazer companhia para você e sua família neste domingo à noite. Seja muito bem-vindo. Este é o 5º programa que nós estamos gravando para você, para a sua família. E olha que riqueza, um programa sobre a Palavra de Deus. Então, domingo à noite, um programa que faz você mergulhar nas riquezas da Palavra de Deus. De forma especial, no Antigo Testamento. Seja muito bem-vindo. Então, saúdo você que está na TV Canção Nova, você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações e vamos estudar, vamos meditar, vamos ler a Sagrada Escritura e vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Antes de tudo, quero já saudar aqui conosco Dom José Falcão. É uma alegria estar com o senhor novamente. Boa noite, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Muito bom. No programa passado, nós conversávamos um assunto muito interessante que é comum no Antigo Testamento. A proibição de tomar o sangue. Animais puros, impuros. E foi muito interessante o programa passado. Você que não assistiu, está tudo gravado no canal do YouTube, tanto meu, Dom José, quanto da Canção Nova. E eu queria continuar neste assunto com Dom José Falcão. Lemos alguns textos da Sagrada Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E eu queria perguntar a Dom José Falcão se esse assunto já está encerrado ou o senhor gostaria de trazer mais algumas coisas sobre essa questão, a proibição de comer o sangue. No Antigo Testamento, eu creio que já ficou mais ou menos bem exposto, desde Noé, que é quando pela primeira vez na Bíblia se fala da distinção entre animais puros e animais impuros. Ele escolhe, dentre os animais que vão entrar na arca, animais puros e animais impuros. Quando ele sai da arca, celebra-se um culto de louvor a Deus para render graças pela nova ordem. O pós-dilúvio é marcado por uma aliança que Deus celebra com a humanidade e todas as criaturas ali representadas por Noé. E é a primeira vez que se proíbe, Deus Todo-Poderoso proíbe que se coma sangue, porque a alma está no sangue. Essa era a concepção primitiva a respeito da distinção que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar no Evangelho entre corpo e alma, não corpo e sangue. No Antigo Testamento, a alma é o sangue é a alma. Jesus vai dizer, e vimos isso, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Bem, isso foi visto ontem. Mas hoje eu queria retomar esse aspecto da proibição de comer sangue, que é comum no Antigo Testamento. Também existem proibições no Novo Testamento para se comer o sangue. Mas atenção, eu queria uma coisa básica aqui que nós entendêssemos quando o assunto é Novo Testamento, Antigo Testamento, etc. Há determinadas prescrições que é preciso contextualizá-las à luz de outros textos do próprio Novo Testamento, para que se chegue à conclusão, essa norma vigorou, mas não vigora mais. Portanto, são prescrições pontuais que valeram para um determinado momento da história da Igreja e que a própria Igreja foi compreendendo posteriormente, e já temos textos no próprio Novo Testamento que comprovam isso,
que era uma realidade, digamos assim, prudencial e mais um ato de caridade, essa proibição, em vista de uma parte dos cristãos oriunda do judaísmo, portanto, os judaizantes, aqueles que praticavam a lei judaica e se converteram à fé cristã. Muitos deles vinham com escrúpulos, muitos deles ainda apegados às normas do Antigo Testamento, naquilo que o apóstolo Paulo diz, o homem não é justificado pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Ainda não estava para eles clara essa distinção, essa afirmação de Jesus no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, onde Jesus declara puros todos os alimentos. Nós vimos isso, não foi? Sim. Não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Assim, diz o evangelista Marcos, o Senhor declarava puros todos os alimentos. Essa consciência, nem todos os membros da igreja tinham. E, portanto, por escrúpulo, por receio, eles continuavam achando, continuavam pensando aquilo que pensavam antes de se tornarem cristãos. Temos uma prova disso, o famoso incidente de Antioquia, narrado na carta de São Paulo aos Gálatas, onde São Paulo censurou São Pedro, que comia com os pagãos, cristãos oriundos do paganismo, portanto, cristãos convertidos não do judaísmo, mas simplesmente do paganismo. E quando os judeus chegavam, ele se afastava dos pagãos convertidos. São Paulo viu nisso um ato de uma falta de personalidade e censurou gravemente o apóstolo Pedro, e censurou na frente de todo mundo. Pois bem, então isso comprova que dentro da comunidade cristã havia cristãos convertidos do paganismo e cristãos convertidos do judaísmo. Os cristãos convertidos do paganismo não viam problema nenhum em comer sangue, em comer carne sufocada oferecida aos ídolos, etc. E é graças ao apóstolo Paulo, sobretudo escrevendo aos cristãos da carta da comunidade de Corinto, essa mentalidade vai ser tolerada. São Paulo vai pedir aos pagãos, cristãos oriundos do paganismo, que tenham caridade com esses cristãos recém-convertidos do judaísmo e não comam carne sufocada, carne consagrada aos ídolos, na frente deles. Não comam sangue, não porque isso, enquanto tal, está proibido. E nós vamos ver textos em que São Paulo mostra exatamente isso. Então, eu acho prudente, Frei Gilson, nós abordarmos aqui essa proibição que vai pela primeira vez aparecer na igreja no chamado Concílio de Jerusalém, capítulo 15 dos Atos, já vá abrindo aí. O que é que acontece? São Paulo se converte. Uhum. E aí, dentro da comunidade cristã, começam alguns pregadores a dizer o seguinte: se vocês não se circuncidarem, se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não vão se salvar. Ah, meu amigo, para que disse isso? São Paulo se enfezou. São Paulo se insurgiu contra eles. Aí criou um problema na comunidade cristã. Resultado, Atos capítulo 15, todo mundo para Jerusalém, para discutir isso lá com os apóstolos. Tiago, irmão do Senhor, João, Pedro, etc. Todo mundo sobe para lá. Quando chega lá, aí vem a discussão. A discussão não saiu tapa, não, né? Mas foi uma discussão um pouco tensa, em que todo mundo falou, e no final foi redigida uma carta. Uma carta para ser distribuída e lida entre todas as comunidades cristãs de então, porque o problema existiu. Esses pregadores ainda, porque não tinham a noção da doutrina da justificação, que São Paulo vai ser o autor, vai ser quem vai elaborar essa doutrina da justificação, onde, em síntese, Romanos e Gálatas, o homem é justificado pela fé e não pela prática da lei de Moisés. É São Paulo quem, na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, vai sistematizar a doutrina da justificação, graças a ele. Mas agora São Paulo está recém-convertido, mas ele que está
combatendo esses pregadores cristãos, oriundos do judaísmo, que pensavam que o cristianismo não trouxe nada de novo. Cristo Jesus não era uma novidade em absoluto. Por isso, devia-se conservar a prática de observar a lei judaica naquilo que Jesus criticou no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Se vossa justiça não superar dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Lembra disso? Pois bem, aí ele começa a ouvir o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, etc. O discurso da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Pois bem, então, para a gente entender como essa proibição, ela foi introduzida na igreja, mas é preciso regra básica de interpretação da Escritura. Um texto da Bíblia não pode ser interpretado em absoluto, porque o texto tem que ser inserido no seu contexto. E quando um texto supostamente é contraditório com outro texto, e lembremos sempre de Jesus, Marcos capítulo 7, assim ele declarava puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Sangue é alimento. Jesus purifica todos os alimentos. Todos os alimentos para eles são puros. Declarava puros todos os alimentos. Então cai essa distinção entre puros e impuros. Vimos, parece que ontem, o sonho do apóstolo Pedro na cidade de Jope. Sim. Uma grande toalha. Atos 10. Atos capítulo 10, antes de ele ir para Cesareia Marítima, para visitar Cornélio, onde vai acabar convertendo a Cornélio e a toda a sua família. Muito bem. Não vou comer, Senhor, a carne de todos os quadrúpedes e aves e répteis que baixam do céu, né? Répteis, então cobra também, ave, urubu também, todas as aves do céu baixaram naquela toalha. E eu, não, Senhor, não vou comer porque não diga que é impuro aquilo que Deus declarou puro. Então, esse texto é fundamental para a gente analisar as proibições de comer animais impuros no Antigo Testamento e também a proibição de comer o sangue, que aparece pela primeira vez em Noé. Pronto. Então vamos ao finalzinho do episódio chamado Sínodo de Jerusalém. Os apóstolos, pela primeira vez com os discípulos, se reúnem para descascar esse abacaxi que os pregadores judaizantes criaram dentro da comunidade. E São Paulo se insurgiu contra eles. Vejamos aqui o ato de caridade, e a gente vai provar porque é um ato de caridade. Tem pessoas que não comem determinados tipos de coisas porque na cabeça delas isso daqui é pecado. Vamos agora à segunda proibição, lá no... Bom, aqui são os apóstolos falando. Agora, em Atos 15, 28 a 29, já é a carta mesmo que eles escrevem, para ser espalhada e lida nas diversas comunidades cristãs. Atos 15, de 28 a 29. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscientemente a Deus. Então, é o final da reunião, onde eles redigem essa carta. Ou seja, prevaleceu essa medida prudencial. Vamos proibir. Vamos pedir aos cristãos oriundos do paganismo que evitem. Porque nós temos gente dentro da comunidade que veio do judaísmo e para eles isso é inadmissível, eles ficam escandalizados. Agora avancemos. São Paulo estava presente. São Paulo estava presente. Depois ele prega em Jerusalém, em outra ocasião, daqui a gente já pula para o capítulo 21, por favor, versículo 25. São Paulo acha essa medida oportuna e vai reiterá-la. Portanto, ele vai obedecer àquilo que os apóstolos em Jerusalém decidiram e que colocaram na carta. Atos 21, 25. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fornicação, o sexo antes do casamento.
Aqui nós já temos uma outra abordagem de São Paulo que já inclui, dentre as coisas que devem ser evitadas, a fornicação. Mas o que nos interessa, carne sacrificada aos ídolos, sangue e carne sufocada. Bom, agora a problemática chega em Corinto. São Paulo está em Jerusalém. Em Corinto, a mentalidade dos cristãos de lá, e São Paulo morou lá pelo menos 1 ano e meio, a mentalidade dos coríntios, parece que havia uma quantidade bem pequena de judeus. E a grande quantidade dos cristãos lá, oriunda do paganismo. E é para eles que São Paulo vai escrever a 1 Coríntios, e dentre os assuntos abordados, sem dúvida alguma, foi pedido deles. Leia no capítulo 7 da 1 Coríntios, a respeito, vamos tratar agora daquilo que vocês me escreveram. Somente leia esse versículo, justamente para a gente mostrar, 1 Coríntios capítulo 7, não é 8 não, leia o 7. 7, versículo? Primeiro. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes... Etc, etc. Dentre as coisas que a comunidade cristã de Corinto escreve para São Paulo, eles muitas dúvidas. Paulo, trate aqui da questão do matrimônio, capítulo 7. São Paulo, apóstolo Paulo, trate aqui das questões dos alimentos, pode comer ou não pode comer, etc. Ou seja, eles querem um esclarecimento de São Paulo. Então, depois do capítulo 7, que é dedicado ao matrimônio, veja o que é que o apóstolo Paulo, eu acho conveniente, Uniceia, nossa diretora, a quem eu obedeço piedosamente, que coloque aí na edição todo o capítulo 8 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ele tem somente 13 versículos. Muito importante, querido telespectador da TV Canção Nova, que você leia um texto à luz do outro, para não chegar à conclusão absurda de que a palavra de Deus se contradiz. Jesus diz, declarava puros todos os alimentos, capítulo 7 de São Marcos, e São Paulo aqui proíbe, como se São Paulo dissesse que esses alimentos são impuros. Não há contradição. Essa proibição de comer alimento oferecido aos ídolos, de comer carne sufocada, de comer sangue, era por um ato de caridade. Dentro da igreja primitiva, havia pessoas muito rudes vindas do judaísmo. Na cabeça delas, isso era inadmissível. A novidade do cristianismo não pensa mais assim, mas é preciso ter caridade com elas. É a síntese do capítulo 8, vamos a ele. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, olha que bonito, nós somos esclarecidos, possuímos toda a ciência. Porém, a ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, olha aqui o critério do amor, esse é conhecido por ele. Assim, pois, quando ao comer das carnes imoladas aos ídolos, portanto, a igreja come. Quando ao comer, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo e sua consciência, por ser débil, se mancha. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Grave. Comendo, não ganhamos nada. E não comendo, nada perdemos. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir, a ti que és instruído, sentado à mesa no templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência também autorizado a comer do sacrifício aos ídolos? E assim, por tua ciência, vai se perder quem é fraco,
um irmão, pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo quê? Frase mais importante, atenção. Pelo quê? Se a comida serve de ocasião de queda a meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Entendeu aqui, querido irmão? Sim. Essa proibição da carne é algo pontual, visando a não faltar com a caridade, com esses coitados ignorantes, débeis, que não têm esse esclarecimento de São Paulo, que não têm essa ciência. Mas a ciência incha. Não, eu sou esclarecido, eu não vou ligar para essa bobagem, etc. Eu vou comer aqui na frente de todo mundo. E aí tem uma pessoa que pensa diferente, ela fica escandalizada. Caridade, né? A caridade. Entendeu aqui? Sim. Bem, no segundo bloco, estamos a 2 minutos do final desse, convém retomar outro texto dessa mesma carta de São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 10, para a gente matizar bem essa questão. O Novo Testamento proíbe o consumo de sangue, que se coma sangue, proibiu, mas essa proibição, ela foi durante um certo tempo. E o motivo dessa proibição foi a caridade. Para que não se faltasse com a caridade com as pessoas de mente débil da comunidade primitiva. E Dom José, quando Paulo diz assim, essa carne, esse alimento foi oferecido ao ídolo. Aí Paulo, é como se ele dissesse, mas a gente sabe que não existe outro Deus, então esse alimento é do Senhor, não pertence a outro, é de Deus, todo alimento é de Deus. Então, eu achei tão interessante isso, mas para nós há um só Deus, então não existe um alimento que você entregou a outro Deus, é tipo isso, né? Sem dúvida, os ídolos eram tidos pelo mundo pagão, as religiões ou a religião romana, que tinha muitos deuses, eles reputavam que eram deuses mesmo, então oferecido aos deuses. São Paulo vai dizer, não tem outro Deus ali, é um pedaço ali é um objeto feito pelas mãos humanas. O programa de hoje está bom demais. Você vê que o programa de hoje foi dedicado a aprofundar essa temática, que você percebe o quão complexa é. E o Dom José explicou para você, para mim, que nós não podemos absolutizar um único versículo da Bíblia. Deus proibiu. Mas é preciso colocar esse texto no contexto, é preciso ver este versículo dentro de toda a Sagrada Escritura, e aqui está a beleza, é aqui que nós estamos te ajudando, a ver aquele versículo dentro de toda a Escritura, para ver que não há contradição e assim compreendemos melhor. Vamos para um breve intervalo, vamos continuar neste assunto, não sai daí não, e nós já voltamos. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Alegria estar com você aqui na Canção Nova, neste domingo à noite. Seja muito bem-vindo. Gente, o assunto está muito interessante. Comer ou não comer o sangue de animais, comer ou não comer a carne sacrificadas aos ídolos. Dom José está nos trazendo textos interessantíssimos de Paulo, do Concílio de Jerusalém, e vamos continuar, creio que o programa inteiro vai ser hoje nessa temática. Dom José, o senhor nos falou de 1 Coríntios 10, que iríamos dar sequência a esse assunto. O texto que vamos ler agora, são 11 versículos, está na linha, esse texto está na linha do texto que abordamos e lemos integralmente no bloco anterior a 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios 10, de 23 a 33. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido,
mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo o que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se vos puser diante, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não o comais, vírgula. Em atenção àquele que o advertiu e por motivo de consciência. Dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu, como com ações de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros para que todos sejam salvos. Então, a resposta aqui é bem clara no meu entendimento. Posso comer alimento que foi oferecido aos ídolos? Se alguma pessoa sabe que foi oferecido, se alguma pessoa está ali presenciando e ela pode se escandalizar, não coma. Mas não porque está proibido em absoluto você comer, mas em atenção à consciência da outra pessoa que vai ficar escandalizada. Entendeu a colocação do apóstolo Paulo? Sim, está muito claro. Eu posso acrescentar a isso, Dom José Falcão, Romanos 14? Por favor, vamos ao texto. Pedimos à nossa editora aí que coloque o texto de Romanos 14, do versículo 1 em seguinte. Dom José que me pede para parar, porque o texto é muito interessante e eu creio que vai aprofundar o que estamos lendo. Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, o outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo não despreze aquele que não come. Quem não come não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isto é lá com o seu Senhor, mas ele estará firme porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de nós vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que Cristo morreu e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgais então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É um texto também ilustrativo, esclarecedor, que mostra que a questão dos alimentos no Novo Testamento, ela é bem diferente das prescrições alimentares do Antigo Testamento, que orbitam em torno dessa distinção entre animal puro e animal impuro. Como Jesus declarou puros todos os alimentos, é óbvio que é preciso analisar a questão da alimentação à luz dessas palavras de Jesus. Porém, a igreja primitiva começa com
conversões que, num primeiro momento, são oriundas, são pessoas do judaísmo que se convertem ao cristianismo. Só mais para frente é que os apóstolos vão pregar para os pagãos, e os pagãos se convertem e se tornam, portanto, a comunidade cristã se torna uma comunidade mista, digamos assim. Os judaizantes, cristãos convertidos do judaísmo, e os cristãos convertidos da gentilidade. Essa distinção faz com que na igreja essas incompreensões apareçam. Nós não comemos isso porque nossa antiga religião proibia, etc., etc., e achamos que isso continua a vigorar. Os pagãos, não, nós vamos comer aqui. E isso gerava escândalo dentro da comunidade cristã. Então, os apóstolos dão essa norma provisória por causa da caridade, não por causa da minha consciência, mas por causa da consciência do outro. Sim. Ele tem uma mente, ele tem uma formação, ele tem um esclarecimento bem inferior ao meu. E eu não posso faltar com a caridade com essas pessoas. Por isso, se comendo essa carne, comendo esse sangue, comendo isso, qualquer coisa, porque eu posso comer qualquer coisa, esses irmãos nossos vão se escandalizar, eu não vou comer na frente deles. Né? Dom José, o senhor também nos bastidores falou que ia citar alguma coisa a respeito disso sobre Santo Agostinho. Ah, sim. Santo Agostinho, já que não temos tempo aqui de citar todos os padres da igreja, Santo Agostinho, numa polêmica com um maniqueu, o maniqueísmo era uma das heresias que causou sofrimento à igreja no tempo de Santo Agostinho. Um pouco antes e durante o pastoreio de Santo Agostinho, na sua diocese de Hipona. E ele escreveu uma obra contra Fausto, o maniqueu. E o maniqueu achava que essa proibição ela não era considerada pela igreja, que a igreja estava se desviando do Antigo Testamento e por aí vai. E eu escolhi uma parte dessa obra, Contra Fausto, escrita por Santo Agostinho, porque ela é uma preciosidade. Eu penso que os textos que nós já citamos, da 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10 e também Romanos 14, citado por Vossa Reverendíssima, são mais do que claros a respeito da proibição de carnes sufocadas, carnes oferecidas aos ídolos e sangue. Mas Santo Agostinho aqui é de um esclarecimento, é de uma concisão, é de uma clareza. Eu não podia deixar de citar esse texto para a gente concluir essa questão da proibição provisória de comer sangue no Novo Testamento. O texto vai aparecer aí na sua tela e acho que você vai gostar dessa belíssima explicação de Santo Agostinho. O derramamento de sangue, que foi ordenado em figura, cujo significado já mostramos aos antigos, isto é, ao próprio Noé depois do dilúvio, é compreendido pela maioria. Ele está falando aqui da maioria da comunidade cristã, e até cita Atos 15 e 29. Também nos Atos dos Apóstolos, lemos que os apóstolos ordenaram aos gentios que se abstivessem apenas de fornicação e de carnes e sangue sacrificados, ou seja, não comessem carne sem sangrar. Outros entendiam de forma diferente, como se ordenasse a abstenção de sangue para evitar a contaminação com homicídio. Discutir isso agora levaria muito tempo e não há necessidade. Na verdade, se os apóstolos ordenaram então aos cristãos que se abstivessem de carne de animais, para que evitassem comer carne de animais afogados, parece-me que escolheram algo fácil para aquele momento e não oneroso de cumprir, em cuja observância ambos uniriam os gentios como os israelitas, em atenção àquela pedra angular que une os dois muros, Jesus. Ao mesmo tempo, mostraram que na própria arca de Noé, quando Deus assim ordenou, estava representada a igreja de todos os povos, e que o que foi profetizado naquele evento
já começava a se cumprir nos gentios que se aproximavam da fé. Porém, a partir desse momento, embora aquelas duas paredes, judaísmo e gentilidade, uma proveniente da circuncisão, judeus, e outra do prepúcio, tenham encontrado a sua harmonia na pedra angular, destacaram-se separadamente por algumas de suas propriedades. Mas quando a igreja dos gentios se tornou tal que nenhum israelita segundo a carne foi encontrado nela, o cristão, por acaso, mantém a observância de não tocar em tordos ou outras aves pequenas, se não tiverem sido sangradas, ou não comer uma lebre sem que tiver sido morta com um golpe no pescoço sem derramar sangue? Os poucos que ainda têm medo de tocar nessas coisas são ridicularizados pelos outros. Desta forma, a proclamação da verdade triunfou em todos neste sentido. Não é o que entra na boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca, disse Jesus. E olha a frase final. Não condena a natureza de nenhum alimento, mas sim o mal que comete pecados. Ou seja, se você é esclarecido como é, sabe perfeitamente que todo alimento tomado em ação de graças, ainda aqueles oferecidos aos demônios, é um alimento válido, lícito. 1 aos Coríntios 8, 1 aos Coríntios 10, Romanos capítulo 14. Mas nem todos têm essa consciência. Então, o evitar não é porque a proibição é absoluta, é porque fazendo isso e outras pessoas não esclarecidas vendo ou tomando ciência do que você acabou de fazer, elas vão ficar escandalizadas. Então, é o princípio da caridade. Essa proibição, diz Santo Agostinho, enquanto tem comunidades cristãs, onde tem cristãos que vieram do judaísmo, existe esse risco. Então, na presença deles, não coma, evite. Se isso daqui vai causar escândalo para eles, na presença deles eu não vou comer jamais. Respeito a mentalidade deles, mas a minha mentalidade é esclarecida. Então, essa é a questão. E acho que, bom, no meu entendimento, é o arremate dessa questão da aliança que Deus selou com Noé. Noé, o primeiro que faz a distinção entre animais puros e impuros, e Noé, a quem Deus Todo-Poderoso faz a proibição de comer o sangue. Muito bom, minha gente. Eu creio que isso é muito importante para todos nós. Entramos num assunto muito complexo da Sagrada Escritura, você percebeu isso? É um assunto do Antigo Testamento. É um assunto que dá pano para manga aqui, este assunto que nós abordamos aqui. Mas foi entregue a você muitas luzes. Este é o nome do programa. Luz para os meus passos. Muitas luzes foram dadas a você. Eu creio que você precisa ler os textos aos quais foram citados aqui e ver que é a própria palavra de Deus, né? É a própria palavra de Deus orientando, é a própria palavra de Deus nos ensinando. E que fique muito claro, o jeito que nós terminamos este programa, a bênção de Deus é maior. A bênção de Deus é maior. Quem determinou que todo alimento é puro foi Jesus Cristo. A bênção de Deus é maior. E é esta bênção que nós queremos invocar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.